A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do programa Organização e Método. Você que nos acompanha pelo canal 126 da TV, pelo canal 85 da Sky, ou se está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, compartilhar, fale de onde você está nos assistindo. Isso ajuda a dar relevância ao canal oficial da Igreja Cristã Maranata. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E eu vou começar cumprimentando a professora Késia Nunes, a paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda, paz do Senhor, irmãos. Quem eu compartilho esse trabalho precioso deste programa e também os professores, pastor Helber, o diácono Elber, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Uma alegria nós estarmos nesse terceiro episódio. Lembramos que você que nos acompanha, que nesse terceiro episódio sobre o ensino médio, nós ainda temos muito a conversar. Hoje nós vamos tratar da importância do acompanhamento dos pais também nesta etapa obrigatória da educação básica. Não é porque os nossos filhos cresceram, que são adolescentes, jovens, que podemos deixá-los sem orientação, sozinhos em relação aos estudos. Há uma importante função a ser desempenhada pelos pais na escolha profissional dos jovens, não é verdade, Fernanda? Isso mesmo. E nós estamos aqui, pastor Helber, irmão Werler, nós não estamos falando daquele ditado popular que filho de peixe, peixinho é, né, que representa que os filhos são obrigados a seguir os passos, a seguir a profissão de seus pais. Tem até um documentário chamado Vida Maria, que foi produzido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, que traz uma importante reflexão a este respeito. Mas nesse episódio o que nós queremos destacar é a influência dos pais sobre a formação da identidade e da personalidade do filho, assim como a compreensão que ele tem das suas habilidades, das suas aptidões. Vamos iniciar falando para os pais como que eles podem acompanhar os filhos no ensino médio, qual a importância deste acompanhamento. Então vamos lá. Quando nós falamos do auxílio das famílias, o acompanhamento familiar, ele é primordial. Mas nós precisamos mostrar aos irmãos, que os irmãos compreendam o que eu vou falar aqui, que há um limite. Limite na seguinte questão: eu não posso escolher a vida profissional do meu filho, né, daquele que eu estou acompanhando, do meu sobrinho. Às vezes os familiares acabam fazendo isso. Eu preciso aceitar a escolha. Muitas vezes o jovem, ele tem dúvida. E às vezes ele fica pesquisando na internet, ele começa a ver outras coisas, mas cabe a nós, familiares, olha, o que você quer? Qual a profissão você quer seguir? Olha, eu quero ser médico, eu quero ser professor, boa escolha. Eu quero ser dentista, eu quero fazer coisa. Então beleza, vamos procurar alguém. Vou procurar algum profissional, algum conhecido, ligar mesmo. Olha, eu queria que em dado momento você conversasse com meu filho, para conhecer a profissão. Porque é um momento, é uma escolha primordial para o aluno. A gente costuma dizer o seguinte, às vezes ele está perdido. Às vezes nós perguntamos aos alunos o seguinte, você quer passar no vestibular por quem? Por quem você quer passar? E boa parte deles acaba falando, olha, eu tenho medo de não passar e trazer às vezes uma tristeza para minha família. Isso para ele é um peso, talvez vocês, responsáveis, não sabem disso, mas às vezes ele fica com esse pensamento. Às vezes ele acaba fazendo uma escolha que não é dele para te deixar feliz. Isso é ótimo na questão, mas até que ponto isso é favorável para o aluno? Então os pais precisam acompanhar, estar próximo, aceitar e principalmente respeitar o protagonismo, respeitar que ele comece a vivenciar. Como nós falamos, o ensino médio ele vai tratar sobre isso. É interessante, olha, essa disciplina você teve dificuldade, por que você teve dificuldade? Mas o curso que você quer tem essa disciplina, a grade tem essa disciplina. Vamos lá na universidade conversar, vamos lá na faculdade conversar, vamos em determinada empresa, vamos ver se a gente conhece algum profissional. Nós falamos muito isso nos seminários, como falamos no outro episódio, às vezes o jovem, né, o pastor Judeti, os outros pastores falam, olha, nós estamos aqui com fulano, e fala o currículo daquele pastor, do irmão que está falando ali. Aquilo ali é para você, jovem, acabar o seminário e procurar. Irmão, você formou nisso, eu queria saber porque ele vivencia o que você está vivenciando, a mesma fé. Como que é lá na escola, como que é lá na universidade, como que é no mercado de trabalho, que caminho eu vou seguir?
Porque muitas vezes o jovem fala, eu quero ser policial federal. Mas tá, você precisa passar por um curso superior, você precisa passar por todo um preparo. Então a família precisa estar ao lado, sempre acompanhando. O acompanhamento ele precisa ser semelhante ao que acontecia no fundamental. Muitas vezes no ensino fundamental você ia lá, o aluno é bom, você ia lá, olha, está com essa dificuldade, você estava acompanhando. Agora chega no 9º ano, nós meio que falamos assim, que está na hora dele fazer as próprias escolhas, mas ele não pode ser largado, deixado no ensino médio. Porque é o principal momento ali que ele precisa, são as pressões do vestibular, e ele precisa das famílias ao lado. E a família ao lado é a família que vai conhecer, de saber, olha, é o momento, é esse curso, vamos dessa forma. Porque muitas vezes ele tem medo de, como nós falamos, de trazer uma tristeza familiar. Será que é a minha escolha? A minha escolha é essa, mas a escolha da família é outra. Talvez os pais, muitas vezes por condições, pelo momento, pela época, não conseguiram seguir determinada carreira e às vezes quer que o filho siga essa carreira, quer que o filho vá para esse caminho. Mas é muito interessante nós respeitarmos o momento do jovem ali. E se ele está perdido, é o momento de buscar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem? Eu falo isso muito com os jovens, vocês, às vezes nós orar ao Senhor mesmo, vamos orar, pedir o pastor para orar, pedir o diácono para orar, os irmãos, olha, orem que eu estou com dificuldade na escolha profissional. Para pagar um preço ao Senhor. Às vezes a gente pensa que a igreja está aqui e a escolha profissional está aqui. Como o pastor falou no último episódio, eu estou com uma dificuldade nessa disciplina, por que não? Irmão, vamos orar aqui, é um culto de quinta-feira de oração pela família, mas a oração que eu peço hoje é que o Senhor me abençoe e abrir a minha mente para a escolha profissional. E eu tenho certeza que o Senhor vai responder. Então a família ela ajuda na oração, no acompanhamento e também mostrar as experiências, outras experiências que às vezes os familiares não têm, mas procurar o pastor, às vezes o jovem, ele tem a vergonha de perguntar, mas ele conversa em casa, o diálogo, ele é primordial. Então vamos procurar o pastor. Pastor, tem alguém na área, na igreja que tem essa função? Não, tenho tal lugar. Então vai, leva o jovem, faça o jovem vivenciar isso para que sua escolha seja satisfatória. Muito bom. Erlê, às vezes você conversar com uma pessoa, ela te abre possibilidades daquela experiência profissional, né? É importante conversar. Mas agora nós queremos saber o que o pastor Marcos Ferreira, lá de Santa Catarina, tem a dizer a esse respeito. Vamos ouvi-lo? A paz do Senhor Jesus. Como fazer o acompanhamento da vida escolar dos nossos filhos? Primeiramente, é necessário conhecer, ter uma comunicação aberta com nossos filhos, aquilo que ele anseia como um projeto de vida, né? Quais são as matérias que ele está estudando durante o ano letivo, os professores, qual é essa relação de professor, aluno, a escola e os próprios amigos, participar das reuniões de pais e professores que surgem durante o ano letivo, conhecer o projeto político, né, pedagógico que a instituição de ensino oferece e saber quais anseios os seus filhos têm como projeto futuro, né? Qual é a profissão, qual é a faculdade, qual é o concurso público, né? Aquilo que ele está programando como projeto de vida. E esse acompanhamento, né, juntamente ali com o seu filho, junto com a equipe pedagógica, faz com que o seu filho tenha mais sucesso na vida estudantil. Amém? A todos a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa contribuição tão importante. Mas agora nós também vamos ouvir um outro pastor, o pastor Helber. Nós já passamos por essa experiência de cursar uma graduação. É uma grande experiência pessoal e profissional. Nós queremos saber, pastor, como nós podemos orientar os nossos adolescentes, os nossos jovens a construírem um projeto profissional, o que eles precisam conhecer de fato para elaborar essas suas escolhas. Muito bem, Késia. A escolha da vida profissional, ela é uma situação que, para o servo, ela tem que ser totalmente dependente de Deus. Porque a chance de haver um erro não sendo assim, ela é muito grande. Então nós vivemos num mundo onde o saber notório ele está sendo colocado sobrepondo o saber acadêmico. E nós não temos interesse nenhum de desfazer aqui o conhecimento popular. Então, a vivência, a experiência, os legados tradicionais, eles têm o lugar deles.
mas o endosso acadêmico ele tem que existir. Então, quanto mais o aluno entender isso, o adolescente, o jovem entender isso, mais fácil vai ser o balizamento da sua decisão. Quando falamos para os pais, a palavra do Senhor nos diz com clareza, vou ler o texto aqui, que para os pais, né, a palavra do Senhor, ela fala assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então, quando nós estamos conversando com os nossos filhos, como a Fernanda disse, nós não devemos induzi-los, mas nós devemos orientá-los. Há profissões que elas não convergem com aquilo que nós somos. E o mundo, ele tenta, da sua maneira, né, conduzir. Mas nós podemos dizer, né, como o Hélio já disse aqui, as palavras já disseram, né, conhecer a profissão, conhecer o curso, conhecer o mercado de trabalho. Então, assim, uma coisa que eu sempre converso com os alunos, a minha filha tem 8 anos, né, então esse tipo de conversa eu não tive com ela ainda. Mas ela fala para mim que vai ser veterinária, depois que ela vai ser astronauta, e ela vai ser confeiteira de bolo. Então, assim, a criança ela está muito dentro da imaginação dela. Então, essa parte aflorada da vida, ela é muito bonita. Você bombeira, né? Com essa coisa que aconteceu no Sul, que teve toda essa comoção, ela decidiu que ela queria ser bombeira. Então, para nós é uma bênção, né? Porque são profissões muito, muito valorizadas e que têm, né, a sua importância, e é uma honra. Mas eu sei que ela com 8 anos, daqui a pouco, ela vai chegar e começar a colocar em xeque tudo que existe, né? Então eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu vou ser empreendedor, eu quero ser dono de um pet shop, eu quero abrir uma farmácia, enfim, todas essas decisões elas têm que ser dentro do contexto acadêmico. Então, assim, na nossa experiência de profissional da educação e de pai e de servo do Senhor, o estudo ele não pode ficar aquém da decisão profissional. Então, uma sugestão que eu vou dar aos pais e aos que nos ouvem: não deixe o seu filho falar que ele é de uma determinada área. Não faça isso não é bom. Eu sou de humanas, por exemplo. Até porque a maioria das vezes que eu ouço isso é porque a pessoa está querendo dizer que ela não quer estudar. E não é por aí, porque as ciências humanas são dificílimas, né? Como o professor Welly disse quando falávamos no episódio sobre o Enem, o TRI de filosofia é de alta complexidade, porque é uma prova de uma leitura difícil. Então, não é porque matemática é o algoz que... Então, assim, nós não podemos, nós temos que abrir a nossa mente. Então, um adolescente de 14, um jovem de 15, 16, 17, ele não pode ter área. Ele tem que estar predisposto a todas as coisas. E o conhecimento é uma construção. E nós vamos construindo ele assim. Então, a condução da profissão, a forma que nós temos que introduzir os nossos filhos, ela é no temor do Senhor. Nós temos que instruir os nossos filhos a serem cidadãos do céu, porque aí as coisas aqui elas vão acontecer. Eu costumo conversar com os meus filhos antes de ir para a escola, né? Falando a respeito do temor do Senhor. Eu pergunto a eles: vocês já perguntaram para o Senhor o que o Senhor quer de vocês nesse lugar? Muito hoje? Bom. De ser posicionado hoje como um servo que vai fazer a obra do Senhor neste lugar. Influenciar também, né, os seus colegas. Então, as decisões em relação à vida profissional são ainda do campo do desconhecido para muitos, mas aquilo que o Senhor tem para nós é um mistério que Ele pode nos dizer. Então, uma experiência que a gente pode buscar todos os dias, né? Então, levar os filhos a ter uma experiência com o Senhor também na vida profissional é uma das coisas importantes que nós temos a fazer. Só fazer um adendo, Kézia. Há coisas na rotina dos dias que nós conseguimos conduzir os nossos filhos ao conhecimento. Então existem, por exemplo, jogos pedagógicos que você consegue ali, vocês, né, fazem isso lá no Manaim, eu acho interessante, eu fico olhando às vezes, você vê na criança um determinado viés cognitivo e ali, então assim, os pais eles podem procurar auxílio quanto a isso aí, de tentar evidenciar as capacidades dos filhos e não deixar eles presos em alguma coisa.
Então, assim, a questão do uso de telas, é aquilo que vocês sempre dizem, né? São cuidados. E quando a influência ela vem de dentro da igreja, ela é uma influência que está dentro da economia do Senhor. Então, é uma operação do Espírito Santo. Quando a influência vem do mundo, aí já é um outro perigo. E quando é que isso acontece? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, nós, como pais, e lá nas igrejas, professores, né, nós responsáveis lá, nós temos que criar sempre essa referência. Porque senão, aí vem a operação do iníquo. E gostaria de deixar um texto sobre isso, para que os jovens e os pais não se esqueçam disso aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Nós não podemos decidir a nossa profissão segundo o rudimento do mundo. Nós decidimos a nossa profissão segundo Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, o que nós precisamos mais do que isso? E você, Kézia, você foi assim, você falou tudo. Consulta o Senhor. Você vai fazer o vestibular? Consulta o Senhor. Eu quero eu quero ser estatístico. Consulta o Senhor. Eu quero fazer letras. Consulta o Senhor. Eu quero fazer química, né? Consulta o Senhor. O Senhor vai ter uma bênção. Eu me lembro que eu estou contando isso aqui porque tinha uma pessoa na igreja que ele fez química antes. E eu achava linda a profissão dele. E eu nem sabia o que era. Mas eu via como criança assim, eu falei, puxa, ele é químico. Eu achava bonito, assim, mas não fazia a menor ideia. Porque a gente não tem essa concepção. Aí depois a gente vai se integrando. Não, é isso aí eu gostei. Então, o pai ele tem a função de estar ao lado, vendo, não. Se ele gostou disso, vamos mostrar como que isso é. Então, vamos ver no mercado de trabalho. Vamos ver como é que tudo isso funciona, né? E aí, eu sempre comento com os meus alunos, você não pode fazer o curso de engenharia de pesca e ir lá morar no deserto do Saara, né? Então, você tem que ter... uma adequação, Você né? tem que ter o contexto, né? Só a questão de consultar ao Senhor também, mas tem que fazer a parte, né? Sim. Eu vou consultar ao Senhor, fazer medicina, o Senhor falou que é ficar amém, descansado. mas agora eu vou descansar no Senhor e não vou estudar. Não existe isso. Então o jovem precisa fazer a parte dele. Tem que estudar, né? Acho que é uma questão que está posta para todos nós e para os pais que nos acompanham, é que primeiro o nosso desejo é dos nossos filhos como servos do Senhor. Mas as orientações que nós temos trago no programa é para ajudar os pais a compreenderem uma questão muito importante que os irmãos falaram neste episódio, que é nós como pais não vamos induzir, mas nós precisamos instruir os nossos filhos. Então a gente não pode deixar os nossos filhos à própria sorte na escolha de uma profissão, porque eles não conhecem, né, o futuro dessa profissão, o que se faz de fato nessa profissão. Então, quando a gente está falando desse acompanhamento dos pais, é um acompanhamento importante de dizer, quando é criança tem vários sonhos, mas está indo para a adolescência, como que a gente vai orientar essa organização? E aí a gente pode pensar algumas profissões que foram faladas, né, que estão em voga agora, ser diplomata, eu queria ser diplomata, então meu filho vai ser diplomata. Eu queria ser juiz, não fui bem sucedido, meu filho vai ser juiz. Ele pode ser a profissão que ele desejar, desde que seja uma profissão coerente com os nossos valores bíblicos, né? Que nós temos a Bíblia como a nossa referência de fé, de verdade, de prática, mas também não podemos ser inocentes, porque o Senhor nos fala lá em Deuteronômios que nos colocará por cabeça e não por cauda. E como instruir os nossos filhos a estarem por cabeça e não por cauda? O pastor, o irmão falaram de uma questão importante que é a consulta à palavra. Consultar a palavra porque o Senhor não nos deixa dúvidas. Mas a gente sabe que há muitas pressões que os adolescentes, que os jovens vêm vivenciando nesta última etapa e como eles conciliarem os estudos, conciliarem essas pressões, não deixarem de participar dos seminários, não deixarem de participar dos cultos. O que nós podemos falar para esses adolescentes que estão nesse momento? Se a bênção ela está em servir ao Senhor, não, assim, eu digo isso até na sala de aula e às vezes
para alunos que são ímpios. E na igreja o tempo inteiro. Você deixar de ir ao culto para estudar é uma coisa que você está abrindo mão do precioso. Porque se Deus, Ele é o dono de tudo, Ele vai te dar o que você precisa. É óbvio que você não vai parar, eu vou para a igreja, eu vou chegar lá, eu vou orar e não vai estudar nada. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer um vestibular, que um pastor fez uma oração, que eu não esqueço dessa oração. Essa oração, assim, foi um choque, porque eu falei, vou fazer uma prova tal, assim, e tô precisando de uma bênção. Não, vamos orar por você. Aí ele, Senhor, aí ele orou, aí na hora ele falou bem assim, abençoa o teu filho na medida do que ele estudou. Aí eu, não passei. Porque, olha que situação. Precisava de outra oração, né? Eu fui querendo uma coisa, mas o Senhor, Ele não é assim. O Senhor, ele não nos deixa enganado. E não é assim que nós não somos, porque quando você falou de cauda e de cabeça, nós somos pessoas que nós temos a instrução para entender que temos o que fazer para chegar aonde queremos. Então, precisamos de estar com o Senhor. Então, a hora de ir para o culto é a hora de ir para o culto. A hora de ir para o seminário é a hora de ir para o seminário. Você é do grupo de louvor, esteja no horário do grupo de louvor. Você não vai perder uma hora de estudo, que sejam 2 horas, e isso não vai te prejudicar, porque você vai estar na casa do Pai. Até porque, irmãos, Maranata é uma experiência, né, para nós. Então o Senhor Jesus vem, é a nossa vida. Então a prova é daqui a 10 dias, mas se Jesus voltar daqui a 1 minuto. Então primeiro nós temos que ser encontrados aptos. Aptos a quê? A sermos chamados nas nuvens quando Jesus voltar. Porque todas as coisas vêm depois. É igual Jesus disse, olhar para os lírios do campo. Olha aí, eles não têm essa preocupação e estão lá muito bem vestidos, né? E essa questão da vida, ela não pode deixar ela não pode esconder que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não vou estudar. Eu já ouvi isso na sala, tá? Eu não vou estudar não, professor, porque Jesus vai voltar. Não é isso que eu estou falando. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que quando nós buscamos a volta de Jesus, tudo que tem nessa vida o Senhor completa. Ele vai nos dar. Mas a presença dele é o que mais alegra o nosso dia. Então a gente não pode... E aí eu estava aguardando isso pro final, mas a Kézia fez comentário e vou dizer. Quando Jesus encontrou os discípulos, ele falou assim, olha, vocês vão jogar a rede para aquele lado. Aí eles, mas Senhor, nós já fizemos isso. Eles eram profissionais de pesca. A vida deles era isso. Mas Jesus, ele chegou. Olha que coisa. Você pode ter a maior ciência, você pode ser o maior estudante, ter os cadernos, os exercícios, você pode ser todo instruído. Mas quando Jesus chega, tudo aquilo que você não fez, ou que você fez achando que estava errado, ou que você tentou, sabendo que era assim, Jesus ele vai chegar e a voz dele vai resolver. Então a voz do Senhor Jesus tem que ser ouvida pelo adolescente, pelo jovem, pelo pai. Nós temos que criar os nossos filhos com a voz do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo não falar, não dá. O mundo do jeito que está, se você der um argumento para uma criança, ela te devolve 50. E te convence. Porque elas têm argumento para tudo. E falam com uma capacidade de convencimento. Mas o Espírito Santo, ele chega e a presença do Senhor Jesus, ela dá essa condição. Muda tudo, né? Muda tudo. Interessante também falar que talvez a gente está falando às vezes para pessoas que acabam já tendo a faculdade, às vezes na igreja tem alguém, mas se porventura for o seu caso, lá na igreja não tem ninguém com uma formação de curso superior, pode acontecer esse caso, eu não tenho ninguém na família, aí a gente volta naquele assunto de ir à escola, de conhecer a escola. Ali vai ter o diretor que tem a formação, Sim. Ali vai ter os professores que vão ter a formação, que vão te ajudar, responsável, pai, mãe, a auxiliar o filho. Às vezes dentro de casa não tem alguém, mas não sei nem o que é uma universidade, não sei nem o que é o Enem, paga, como é que faz? Às vezes procure a escola, procure o Senhor primeiro, mas às vezes a instrução que nós falamos, né, da questão de idade, da questão do momento, nós não temos ali, mas nós precisamos ir para a escola. E às vezes a gente pergunta o seguinte, esse assunto que nós trabalhamos aqui, em algum momento já conversamos com os filhos? A irmã Kézia falou que conversa, mas será que em algum momento você parou e conversou sobre o seu filho, perguntou a ele o que ele quer ser? Eu lembro que eu trabalhei, antes de ir para a educação, trabalhei na área de empresas, de uma grande empresa, e ali eu dei uma palestra uma vez para as famílias
para os pais, eram os rapazes ali, os funcionários, e eu fiz uma pergunta sobre eles, qual era o time dos amigos, eles sabiam, qual era o medo dos amigos, sabiam, até apelidos, e eu perguntei sobre os filhos. E ali, boa parte deles não sabiam, nem sequer algo relacionado aos filhos, que não é o nosso caso, certamente, mas às vezes acaba não tendo esse diálogo. Não falar, não tive um momento. Então, talvez esse momento depois desse vídeo, né, depois dessa aula, dessa conversa, parar ou assistir com o filho. Para um pouquinho, discute, faz a live em casa, né? Discute, o que você tem a dizer sobre isso? Parou, assiste novamente, olha, se já escolheu seu curso, vamos dessa forma, aquilo que o pastor falou, aquilo que as irmãs falaram, aquilo que o professor falou, vamos discutir, é o momento de ter esse diálogo dentro de casa. Às vezes a resposta nós não vamos ter em casa, mas a resposta sempre vamos ter no Senhor. Amém. E vocês dois que são profissionais da área do ensino médio, vamos dar uma última dica para os nossos adolescentes e jovens. Estudei, pastor Helbes, todas 50, fazendo as 500 questões, mas naquele ano não consegui aprovação. Vamos desistir, vamos trocar de área, o adolescente deve permanecer estudando, o jovem deve permanecer estudando. Qual é a direção? Deus, ele é dono de todas as coisas. Se o adolescente, o jovem, conduzir na dependência do Senhor, o Senhor vai dizer para ele, vai revelar no meio da igreja, ou ele vai ter esse discernimento da sua perspectiva profissional. Eu não acho que desistir é o caminho nunca. Há profissões que elas demoram um pouco mais chegar nelas. Não, repito, né, já disse aqui, por ser melhor ou pior, é porque a concorrência ela é diferente. Então, assim, há áreas que é só você ir no vestibular, né, e não zerar. E tem outras que você tem que ir lá e fazer a prova toda. Então, assim, desistir não custa. Existem muitos vestibulares e provas que quem passa é o aluno maduro. E o aluno maduro depende de quê? De experiência, do tanto que estudou. Então, assim, a maturidade administrar as emoções. Então, assim, é o que eu falei do Enem. O Enem é uma prova de resistência. O Enem ele não é uma prova técnica, ele é uma prova de resistência. Quem aguenta chegar no final, ele vai conseguir um resultado melhor. No decorrer da prova, são muitas horas de prova, né, em várias situações, às vezes não tem ar-condicionado, é no sol, não tem janela, a cadeira é ruim, então é uma prova que está dentro do aleatório. Então é uma prova de resistência. O que nós dizemos é o seguinte, não desista. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E ele vai cumprir como foi com Davi quando recuperou a arca. Você vai se pôr por detrás das amoreiras. Davi ficou ali, o Senhor resolveu e deu para ele a grande bênção. Então, quando a gente tem acesso, para ter acesso a mistério, temor e glória, nós precisamos da operação de Deus. Então, não estou falando que não é para estudar. Eu estou falando que é para estudar confiando no Senhor. Então, o servo do Senhor, ele sabe ao Deus que ele serve. Então, se nós nos comprometemos a estudar, tem hora de estudo, é hora de estudo. Você está estudando 1 hora, não deu, estuda 2. Não deu, estuda 3. Aí vai melhorando. E aí, como disse, e como o Hélio já disse, você tem que ter atividade física, você tem que suar a hora, e aí vai ao culto, você pode sair com seus colegas, jovem gosta de comer pizza, aproveita, de passear no shopping, essas coisas de jovens, né? Então, assim, siga, mas siga confiante de que você está dentro de um contexto que faz parte do que Deus te disse. E Deus, ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir. O amor de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, né? Não? Nós temos duas questões aqui. Nós temos o tempo do Senhor, né? Sim. Não era aquele momento, uma experiência nova que o Senhor quer te dar, mas o aluno ele precisa compreender, às vezes ele pensa o seguinte, eu estudei 1 ano, é muito comum ouvir isso. Estudei 1 ano, não fui aprovado, perdi 1 ano. Negativo. Ele tem 1 ano de preparo ali. Agora ele analisar naquilo que foi a falha, naquilo que realmente ele precisa, ele vai revisar o conteúdo. Aprendizagem, estudo, né? Educação nunca é um tempo perdido. Aquele 1 ano, às vezes ele pensa, eu estudei no ano 2024, vou pegar numa caixinha e vou ter que aprender tudo de novo. Não, você já passou por uma etapa. Sim. Agora você vai continuar naquela etapa que você parou e vai avançar. Muito bom. Aqui nós estamos, né, ouvindo os professores falando dessas orientações tão preciosas para nos conectar como família aos nossos filhos.
Embora a instituição escolar não possa ser considerada o único lugar em que a nossa formação aconteça, a escola precisa ser compreendida também como um espaço privilegiado, uma oportunidade de encontros, de trajetórias, de estudantes de diferentes origens, uma possibilidade para se construir valores que terão, sim, impacto na constituição da própria sociedade. E nesse contexto escolar, o ensino médio talvez seja uma das oportunidades de intervirmos diretamente na formação da sociedade, porque tem como público uma geração de adolescentes que em poucos anos podem ocupar espaços de decisões muito importantes sobre os rumos da sociedade. Por isso nós estamos aqui ressaltando a importância de nós conversarmos com os nossos filhos, de orientá-los, de ajudá-los em suas escolhas profissionais e, sobretudo, também de buscar uma experiência com o Senhor. Querido pastor Helber, muito obrigada pela participação, pelas contribuições e dicas valiosas para os nossos adolescentes, jovens, para as famílias. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, paz do Senhor Jesus. Irmão Werley, muito obrigada também por todas as falas que você teve, que foram tão importantes para quem nos acompanhou nesses 3 episódios. Nós agradecemos a presença, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. E assim nós vamos dizendo também a você que nos acompanha, para que permaneceu conosco, que compartilhe esses episódios, os episódios anteriores com seus familiares, com amigos que têm filhos no ensino médio, porque eles foram tão esclarecedores para nós. Compartilhe por meio do Instagram do Grupo Organização e Método, como tem sido a organização da rotina de estudo na sua casa, quais as experiências seus filhos têm alcançado no Senhor. E assim nós dissemos que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação de nossos filhos e no acompanhamento escolar deles, que não para na infância, mas permanece na adolescência e na juventude. A paz do Senhor Jesus.